Olá, seja bem-vindo ao podcast Não Pode Dengue. Eu sou a Flávia Neves. Eu sou a Bruna Moreira. Eu sou a Lara Rayana. E eu sou Gregory Barman. Hoje estamos aqui com uma excelentíssima convidada. Ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Taquara, formada há 10 anos como enfermeira, especialista em vigilância em saúde, epidemiologista e atua na Vigilância Epidemiológica de Taquara há 3 anos. Ela também é professora do curso técnico de enfermagem e tutora do curso de graduação em enfermagem. Ela é Andressa Kellen Lima Martins. Oi, Andressa, tudo bem? Tudo, boa tarde. Boa tarde, a gente está muito feliz com a sua presença aqui hoje. A gente também está muito animado, né, para conversar sobre esse tema que é muito importante, a gente conversar sobre a dengue, saber mais o que é. E agora, Gregory, eu quero que tu nos explique, tu pode nos explicar, né? Sim, claro. Bom, a dengue nada mais é do que um vírus, mas ele não vem do mosquito. Ele vem da pessoa. Assim, se o mosquito pica uma pessoa já com dengue, ela pega essa dengue. Então, o mosquito, após isso, ele vai ficar picando as pessoas e vai transmitindo essa doença. Assim, o nome do mosquito é a Aedes aegypti. E ele, já pelo nome assim, científico, ele veio do Egito. Egípcio, né? Egito, né? Egito, ele veio da África. Existem 4 tipos de dengue, assim. E dependendo do tipo, vai ser Sintomas vai ser diferentes. sintomas diferentes, né? Assim, ele veio da África, mas assim, mais na parte assim, na costa leste do continente, e ele veio para cá, essa doença, né, a dengue, ela veio pelos navios Negreiros. de tráfico de escravos. Ele veio Sim. já faz bastante tempo. E então, quando se tem algum mosquito contaminado, já sabe, né? Então, vai ser ter dengue. pessoas com dengue. Há pouco tempo atrás, cresceu bastante a quantidade de pessoas com essa doença, né? Antes não tinha tanta gente, mas agora já deu um... Isso, Gregory, bem interessante isso que tu falou, né? De que não há transmissão de pessoa para pessoa. A gente precisa de um vetor, né? Que é um mosquito, para fazer essa transmissão. E isso, assim, se constitui a dengue, né? A gente, aqui na região, não há muito tempo a gente fala sobre isso, né? Mas o Brasil todo, em todas as regiões do Brasil, a gente já tem esse problema com dengue. E uma forma bem difícil de combater a dengue é que o mosquito ele possui a capacidade, né, de se adaptar às condições. Por exemplo, aqui a gente tem, né, uma região que ela é mais fria, mas o mosquito a gente já observa, né, que apesar de ser uma doença sazonal, a gente diz, né, que a sazonalidade ela fala sobre uma doença que ela acontece naquele determinado período de tempo. Por exemplo, períodos mais quentes ou períodos mais frios, né? No caso da dengue, ela acontece nos períodos que são mais quentes. Ele gosta, né, de temperaturas que são mais quentinhas, assim, o que propicia normalmente período quente e chuvoso, né? Que daí vai propiciar que esses ovos, né, eles vão gerar a eclosão deles. Então, é bem interessante isso que tu falou, que apesar, né, da gente ter uma disseminação sobre pessoas, né, com essa doença, não há transmissão pessoa a pessoa, né? Então, o nosso foco é o combate do mosquito, né, e principalmente ali dos criadouros, né, das possibilidades onde é vulnerável, onde é propício, né, para o desenvolvimento dele. Então, é esse o nosso foco de combate. Eu pesquisei um pouco sobre a dengue e eu vi falar muito sobre ciclos epidemiológicos. Então, tipo no Brasil, começou em 1916, aí depois 1923, aí depois em 55, final dos anos 60, anos 80. Por que ele tem esses ciclos assim? Ele tem e daí ele para. Tem e para. Isso, assim, ó, o que acontece com relação à dengue, né? A gente fala sobre o mosquito e boa parte dessas epidemias que a gente estuda, não necessariamente elas estão vinculadas à dengue. A gente teve um verão, ali por volta de 1906, no Rio de Janeiro, né, em que houve, assim, houve uma epidemia e, na época, a gente não se preocupava tanto com a dengue. Era com relação à febre amarela, né? A gente se preocupava, porque é o mesmo mosquito, ele acaba transmitindo. Hoje a gente não tem fala surtos dois ao mesmo tempo. isso. Então, a postura dos ovos, ela acontece e aqueles ovos eles ficam latentes, a gente chama.
né? Então, uma vez vamos pensar que não haja um período, vamos falar em termos de chuva, em termos, né, de ambiente propício para a eclosão daqueles ovos, eles não eclodem, mas eles aguardam. Mais de um ano, eles podem ficar ali latentes. E daí, quando vem, né, um ambiente propício, então a gente tem esses ciclos. O que eu preciso ter, às vezes, para desencadear um processo de epidemia? Vírus circulante. Porque eu posso ter um mosquito, mas se eu não tenho vírus circulante, eu não tenho, né, a doença ela não vai acontecer, porque eu preciso do mosquito e preciso do vírus. Provavelmente o que aconteceu com a gente agora é que a gente já tinha, né, muito mosquito, a gente tinha focos, a gente tinha criadouros, porém, por que a gente não tinha casos de dengue? O vírus circulante, de forma mais efetiva. A gente tinha um caso isolado aqui, outro acolá, né, e deu. Como agora a gente teve, né, que a gente diz uma transmissão sustentada, a gente teve um aumento da quantidade de pessoas que tiveram vírus e a gente tinha condições propícias, ou seja, a gente tinha bastante mosquito, a gente tinha bastante criador, a gente tinha, né, a população, ela não pensava em dengue, porque a gente só passa a pensar em dengue. É que já tinha passado, tipo, parece que acabou e daí vem de novo. Exatamente. E aí, também o clima, né? Colaborou bastante esse ano. Fez uns calorões. Fez muito calor. Isso. Então, daí, por conta disso, né, que a gente tem, durante todo o ano, a gente que trabalha em epidemiologia, a gente faz monitoramento, a gente divide o tempo por semana epidemiológica. Então, dentro daquela semana epidemiológica, a gente vai fazendo análise, né? A epidemiologia, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Ela é uma ciência muito bacana, onde a gente vai olhar o que é a prevalência de doenças, como que essas doenças elas acontecem, se acomete mais meninos, se acometem mais meninas, em quanto tempo a gente consegue observar, ver que isso que eu falei, né, sobre essa epidemia que teve ali no Rio de Janeiro, a partir dali começaram a analisar como que funcionava, como que era o funcionamento daquele ciclo do mosquito, né? O que ele se alimentava, como ele se comportava. E dentro daquela situação foi quando a gente passou a conhecer, ter bastante conhecimento acerca, né, do mosquito. E de que forma que a gente conseguia prevenir, como era que ele se reproduzia e toda essa questão. Por conta disso, que a gente observou o aumento do número, né, desses casos, e a partir daí a gente faz a análise, né, de como que a gente vai atuar agora. Agora que aconteceu, né, como é que a gente vai, o que a gente vai fazer? Então, a epidemiologia é uma ciência muito bacana, né, onde a gente consegue observar o comportamento das doenças, a sua sazonalidade, suas características, e a partir daí a gente faz planejamentos, né? E depois eu acho que mais para frente provavelmente a gente vai falar, né, sobre essa questão da prevenção e tudo, e de que forma que cada um, né, tanto a parte da gestão quanto a parte da própria comunidade, cada um tem seu papel. Então, pessoal, por hoje é só e nos esperem para os próximos episódios. Até mais!